Olá, estão me ouvindo? Oi, Cláudia, Anelisa, vocês estão me ouvindo? Sim, professora. Ótimo. Bom, a gente já está gravando, tá bom? Vou começar a aula então, já, porque já são 7 horas. Vou visualizar minha tela, tá? Vou compartilhar agora. Vocês estão vendo minha tela, os slides? Não, professora, não tá vendo nada. Agora você está vendo? Ou não também? Não, também. Tá, deixa eu tentar de novo então. Deixa eu admitir aqui os colegas para entrar aqui na sala.
vocês estão vendo minha tela? Tá vendo, Cíntia? Alguém aí? Não tô vendo. Gente, conta pra mim. Se... Não estão vendo? Eu não tô vendo. Eu também não, professora. Que coisa. Deixa eu tentar de novo. E agora? Ah, agora sim. Pra mim apareceu. Agora sim? Ah, Sim. legal. Ótimo. Então, vou começar aqui. Talvez, às vezes, a gente seja interrompido porque eu tenho que autorizar cada aluno a entrar na reunião, tá? Ainda não descobri como que faz sem precisar autorizar um por um. Mas a gente vai seguindo aí. Se vocês tiverem dúvida, é só me questionar, tá bom? Pode interromper aí. E vou pedir para, enquanto não estiverem falando, deixarem os microfones no mudo, né? Por conta de sons aí na casa de vocês, esse tipo de coisa. Tá joia, gente? Ok, Carol. Ótimo, vamos lá. Hoje a gente encerra a unidade 2, tá? A gente está na seção 3, gestão de matéria-prima em serviços de alimentação e nutrição, certo? Na próxima aula, a gente não vai ainda começar a unidade 3, porque ela não está liberada no AVA. A unidade 3, ela só vai ser liberada no dia 13, tá? Então, a gente vai fazer exercícios ainda dessa unidade. Hoje, ao final da aula, eu vou passar a primeira parte de um dos programas do Pesadelo na Cozinha e a gente vai ter uma atividade. E na semana que vem, a gente vai ter uma atividade maior. Então, a gente assiste mais um pedaço desse programa e também a gente faz algumas atividades sobre controle de estoque, tá bom? Tudo isso valendo nota. Bom, então a gente está concluindo a sessão 2 hoje. A unidade 2 hoje. Os objetivos da aula de hoje é conhecer os aspectos relacionados ao armazenamento e estocagem de alimentos, discutir o papel do nutricionista no processo de gestão de estoque e conhecer as ferramentas disponíveis para realizar o gerenciamento de estoque em uma unidade de UAM. Bom, gente, então, o estoque, ele é um dos pontos vivos de uma UAM, né? Ele nunca está parado, ele nunca está estático, certo? Ele está em constante movimentação. Então, todos os dias vai ser feita a entrada de mercadorias, né? Através do recebimento, a saída de mercadorias também, através das fichas de requisições. Então, ele é um organismo vivo, tá? E para gerenciar o estoque, é preciso uma administração muito competente, né? Então, quando a gente tem uma administração competente, a gente vai ter um estoque bem gerenciado, tá? São duas coisas relacionadas aí. E se eu não tenho gestão do meu estoque, eu posso ter grandes prejuízos. Tanto prejuízos relativos. Deixa eu desligar aqui para não fazer barulho. Tanto prejuízos relativos
eu perder, por exemplo, produtos, ou que eu tenha que pedir produtos com prazo de urgência porque eu não vi que estava acabando, ou então porque o meu cliente pediu um produto e eu não posso ofertar porque está faltando no meu estoque e aí eu perco esse cliente. Então, se eu não tiver uma gestão de estoque, eu posso ter diversos tipos de prejuízos. Bom, e aí, só para a gente comparar esses dois termos que são diferentes. Então, eu tenho gestão de estoque e controle de estoque. A gestão de estoque, eu estou querendo falar sobre o controle que é realizado sobre todos os produtos armazenados dentro da empresa, tá? E o controle de estoque são as anotações que eu vou fazer de tudo que está entrando e tudo que está saindo do meu estoque. Então, são as anotações da movimentação dentro da empresa, tá? E ambos são essenciais para o bom andamento de todos os setores da minha empresa. Bom, aqui, então, né, só para a gente pensar nessa situação, por exemplo, o cardápio de uma fábrica, né? Está escrito que na segunda-feira vai ter feijoada. Aí a nutricionista chega, o cozinheiro, todo mundo está lá na empresa, vai preparar essa feijoada e não tem feijão preto. Gente, quais são as consequências dessa situação nesse momento? Ninguém vai sugerir nada? Vai gerar insatisfação do cliente? Eu vi no KLS. Isso mesmo, né? Então, por exemplo, se eu estou lidando com uma série de funcionários de uma empresa, todos esses funcionários podem ficar insatisfeitos, né? Podem reclamar da empresa que está fornecendo a alimentação, porque já gerou uma expectativa que ia ter a feijoada. Então, já está todo mundo esperando essa feijoada, convicto, né? Então, essa é uma das consequências. Outra, bom, vai ter que servir alguma coisa no lugar, né? Alguma outra coisa vai ter que ser servida, tá? Então, vai ser feito feijão carioca e mais uma outra carne, né? E, bom, esses outros produtos estavam programados para outro dia. Então, eu já tive que descompensar o meu estoque relativo a outro dia. Eu vou ter que fazer uma programação para outro dia. Então, é como se fosse um efeito dominó, né? Se eu tiro de um local para compensar em outro, eu vou ter esse prejuízo aí, certo? Espera só um pouquinho. Lorena, para. Bom, gente, aqui a gente tem algumas normas de estocagem, né? Para os produtos perecíveis quanto para os produtos não perecíveis, certo? Vocês já viram algumas legislações sobre isso na aula de higiene microbio. Eu trouxe essa daqui, que é a portaria 326, né, de 1997, e essa portaria, ela é um regulamento técnico sobre as condições higiênico-sanitárias e de boas práticas de fabricação para estabelecimentos produtores e que fazem industrialização de alimentos. Então, aqui nessa portaria, a gente tem um item falando sobre armazenamento, né? E aí, a portaria diz que o armazenamento é o conjunto de atividades e requisitos para se obter uma correta conservação de matéria-prima, insumos e produtos acabados, ok? Eles dizem ainda que o armazenamento no local de produção, as matérias-primas devem ser armazenadas em condições cujo controle garanta a proteção contra a contaminação e reduzam ao mínimo as perdas da qualidade nutricional ou deterioração. Então, gente, nada disso é novidade, né?
Tudo isso é óbvio para a gente, certo? Então, aqui a gente tem o fluxo de armazenamento. Esse fluxo, né? Lembra que a gente fez um outro fluxo do recebimento na última aula? Aqui, então, após o produto ser recebido, tá? Eu vou armazenar. Se esse produto ele não precisar ser refrigerado, então eu vou armazenar a temperatura ambiente mesmo, e aí eu preciso fazer o controle da validade desse produto, certo? E em seguida ele vai para a produção quando ele for requerido pela cozinha. Bom, se esse produto precisar ser refrigerado, seja no refrigerador ou no freezer, ok? Ele vai para esse ambiente que vai controlar a temperatura, tá? Também vai ter um controle da validade desse produto e ele vai para a produção assim que for requerido também. Bom, para a estocagem, a gente tem dois tipos aí de estocagem. Então, a gente tem o sistema primeiro que vence é o primeiro que sai, tá? Que é essa sigla aqui, PVPS, primeiro que vence, primeiro que sai, certo? Esse tipo de sistema eu vou usar para produtos que tenham data de validade, né? Porque daí vai ser óbvio. O que vai vencer primeiro é o que eu vou dispensar primeiro para ser utilizado na cozinha, certo? E eu tenho o sistema primeiro que entra, primeiro que sai, que é o PEPS. Esse sistema eu vou utilizar para os produtos que não têm data de validade. Quais produtos que não têm data de validade? Os hortifruti grangeiros, por exemplo, né? Então, frutas, legumes. Bom, continuando aqui, né? O local de armazenamento, se eu for armazenar na temperatura ambiente, eu preciso seguir as orientações da legislação vigente, tá? Essas orientações, elas não são complicadas. Carol, Professora, Elas tá são cortando bem... muito seu áudio. Oi? tá cortando bastante, a gente não tá conseguindo ouvir. Seu áudio tá cortando muito. Tá cortando? Sim. Peraí, deixa eu ver se eu consigo resolver. E o fone, melhorou? Agora eu tô só com o computador. Melhorou, gente? Eu tirei o fone agora, tô só com o microfone do Na computador. verdade, Melhorou, também pra mim parece tá melhor. conexão. Melhorou? Conexão? Tá. O último slide, vocês conseguiram acompanhar ou quer que eu repita? Esse daqui. Repete, por favor. Repito. Esse daqui vocês conseguiram? Bom, gente, vou voltar daqui então. Qualquer coisa vocês me avisem novamente, tá? Se estiver cortando ou se estiver baixo, aí eu tento aumentar a minha voz aqui, tá bom? Bom, então aqui a gente vai receber o produto e vai armazenar, tá?
Esse armazenamento, ele pode ser a temperatura ambiente ou ele pode ser em temperatura baixa, no caso de produtos refrigerados ou produtos que precisem de congelamento, tá? Se for um produto a temperatura ambiente, eu preciso só controlar a data de validade e então ele vai sair para produção sempre que ele for requisitado. Se for um produto que precise de baixa temperatura, eu preciso controlar essa temperatura, seja ela no freezer, né, ou no congelador, certo? E aí, eu preciso controlar também a data de validade. Fechou aqui, peraí. Eu preciso controlar também a data de validade e esse produto, ele vai sair... Eu não estou ouvindo mais nada. Não está ouvindo? Não está ouvindo ou não está vendo, gente? Tá dando para ouvir normal, normal. só a imagem que... A imagem voltou agora? Agora sim. Tá. Então, eu preciso controlar a data de validade e esse produto também vai sair... Eu não estou ouvindo. Quem não está ouvindo? Douglas, está dando para ouvir? Cíntia? Eu estou ouvindo normal, Carol. Simone tá... O áudio tá normal. Tá, deve E slide normal aqui. Deve ser para algumas pessoas só. Bom, vou continuar aqui, tá? Aí, gente, essa parte é importante. A gente tem dois tipos de sistemas para armazenar os produtos, certo? Então, eu tenho o sistema primeiro que vence é o primeiro que sai. Esse sistema a gente intuitivamente já utiliza, inclusive na nossa casa, né? A gente utiliza para produtos que tenham validade, certo? Então, a gente vai guardar esses produtos, geralmente nesse sistema. Eu já vou, assim que eu comprar mais produtos, né, para essa One, eu já vou armazenar, deixando o primeiro que vence mais na frente, nessa prateleira, para que eu pegue esses produtos primeiro, certo? Então, para todos os produtos que tiverem data de validade, eu vou utilizar esse sistema. Primeiro que vence, primeiro que sai. E aí, eu tenho o sistema primeiro que entra, primeiro que sai. Esse sistema eu vou utilizar para os produtos que não têm data de validade. Quais são esses produtos? Frutas, legumes, verduras, né? A gente não faz isso na nossa casa também, certo? Então, também não é um bicho de sete cabeças, não é nenhuma novidade essa parte também, tá? Então, são dois tipos de sistemas de estocagem. Bom, o local de armazenamento, né? Eu preciso seguir as orientações da legislação vigente. Então, esse local, estou falando de produtos armazenados na temperatura ambiente. Esse local, ele precisa estar limpo, estar organizado, precisa ser adequadamente ventilado, não pode receber luz solar direta, certo? Porque isso pode aquecer os produtos, mesmo que sejam produtos não perecíveis, esse aquecimento pode danificar, alterar a composição. Esse local precisa ser livre de entulho, livre de lixo tóxico, porque a gente sabe que entulho pode chamar, né, pragas, então isso pode trazer pragas para o meu estoque,
material tóxico pode alterar a composição dos meus produtos, pode contaminar os meus produtos. Eu também preciso armazenar de acordo com as características intrínsecas, né, do alimento e as recomendações do produtor. Então, às vezes, o produtor vai falar alguma coisa específica, eu preciso prestar atenção nisso também. E eu não posso armazenar junto alimentos e materiais de limpeza, tá? Isso é muito importante. Esses materiais de limpeza podem contaminar os meus alimentos só por estarem próximos. Eu posso ter algum vazamento, não perceber que aconteceu esse vazamento, aconteceu essa contaminação e pode dar um grande problema na minha UAN. Então, materiais de limpeza, embalagens e descartáveis precisam ser armazenados separados dos alimentos. E aí, gente, eu pergunto para vocês, pode armazenar no chão da despensa? Isso vocês sabem. Não. Não. Não pode. Não pode, tá, gente? Então, precisa estar em cima de alguma coisa, ou de uma prateleira, ou de um estrado, ou de um pallet, tá? Não pode estar no chão, nunca. E essas prateleiras, estrados ou pallets precisam ser de material liso, resistente. Liso e resistente porque ele precisa aguentar uma lavagem, né? Precisa ser fácil para limpar e lavar, tá? Então, não pode ser absorvível esse material também. Então, madeira, por exemplo, não é adequado, porque a madeira vai absorver a umidade, certo? Precisam estar afastados da parede, do chão e do forro. Por que precisa estar afastado da parede? Porque senão pode passar alguma praga ali, pode ser um rato, pode ser uma barata e ter o contato com esse alimento. Por que precisa estar distante do chão para que eu consiga limpar esse chão, né, com praticidade, rotineiramente, sem atrapalhar o que está sendo armazenado ali, certo? Então, tudo isso vai propiciar uma adequada ventilação, a circulação de pessoas, a limpeza e também a desinfecção, ok? E aí, as embalagens de madeira, elas podem ser utilizadas? No geral, elas não podem ser utilizadas, mas existem algumas exceções que elas vão ser utilizadas. Então, para algumas frutas, peixes, salgados e secos, é permitido embalagem de madeira, mas precisa ficar armazenado em local separado, em local exclusivo, não pode ser junto com os demais alimentos, tá? Caixa de papelão, pode. Então, caixa de papelão, acho que eu cheguei a comentar um pouquinho sobre isso na última aula, somente em locais exclusivos ou prateleiras próprias. É muito comum que descartáveis venham em caixa de papelão, carnes processadas, né, hambúrguer, nuggets, venham em caixa de papelão. Então, esses produtos eu até posso deixar dentro dessas caixas, mas precisa ser num local exclusivo, separadinho dos demais alimentos, ok? Bom, e o que eu vou fazer com os produtos que forem reprovados na recepção? Então, a gente já falou que logo no recebimento, né, eu já preciso devolver o produto que eu identifiquei que não estava de acordo, que estava com características inadequadas, certo? Mas, e se eu só perceber que esse produto não está adequado depois do recebimento? Pode acontecer. Então, ou então, eu perceber que dentro do meu estoque, eu tenho um produto com a data de validade vencida. Eu preciso identificar esse produto imediatamente e armazenar fora da área da produção,
Porque se acontece de vir uma vistoria nesse momento e identificar esse produto com a data de validade vencida, mesmo que você saiba disso, aquele está com a data de validade vencida, já já eu vou retirar. Não, não posso. No momento que eu ver, eu já tenho que tirar para prevenir caso venha alguma vigilância, alguma vistoria. E é muito sério quando eles encontram um produto com data de validade vencida dentro do restaurante, tá? Então, preciso identificar, armazenar fora da área de produção, para não correr o risco desse produto ser utilizado. É importante ressaltar aqui que a gente não pode utilizar produtos com embalagens violadas, embalagens sujas, latas amassadas, que tenha ferrugem, ok? Que seja estufada, nada disso eu posso utilizar, tá? Então, isso é bem importante nesse sentido. A gente já falou sobre isso na aula passada, né? Que eu não posso receber esse tipo de produto, mas às vezes pode acontecer de isso acontecer na minha própria cozinha, né? Eu amassar uma lata, enfim. Mas daí eu já sei que eu não posso utilizar, que eu tenho que descartar esse produto, ok? Bom, e o que eu faço com embalagens que foram abertas, comecei a usar, mas eu não utilizei todo o conteúdo. Então, eu preciso transferir o produto dessa embalagem original para uma outra embalagem, certo? Então, pode ser um Tupperware, por exemplo. Não posso, gente, transferir para uma embalagem reutilizada, tá? Então, não posso utilizar, por exemplo, um pote de sorvete, né? Utilizei pote de sorvete, sorvete acabou, vou guardar coisas nesse pote. Não pode, tá? Tem que ser pote comprado especificamente para armazenar produtos. Não é permitido essa reutilização. Bom, então eu vou transferir da embalagem original, vou colocar no pote adquirido para isso e vou etiquetar com diversas informações. O nome do fornecedor, o nome e marca do produto, como que esse produto precisa ser conservado, ele precisa estar em temperatura ambiente, ou ele precisa estar refrigerado, o prazo de validade, né? Então, aqui eu preciso anotar tanto o prazo de validade que estava escrito na embalagem original, quanto o prazo de validade daquela porção. Porque, às vezes, determinados produtos dizem assim, após aberto, consumir em até uma semana, até 10 dias, né? Isso é bem comum. Então, eu preciso colocar que o prazo de validade, ele foi aberto tal dia, né? A data da transferência. Então, prazo de validade vai ser qual dia, né? Tem que contar ali os 10 dias, ou no caso, 5 dias, enfim, preciso colocar esses dois prazos de validade, tanto o que ele aguenta aberto, quanto o que veio na embalagem, tá? Bom, qual a temperatura que eu vou utilizar em caso de produtos congelados ou refrigerados? Então, a primeira opção é sempre seguir as recomendações do fabricante. Caso o meu fabricante não tenha essas recomendações, aí eu posso seguir as orientações que eu vou passar no próximo slide, tá? Bom, para alimentos crus, manipulados, parcialmente cozidos ou prontos para consumo, que precisam ser armazenados sobre refrigeração, eu preciso colocar em recipientes protegidos, certo? Então, vai ser o Tupperware com tampa, tá? Esse recipiente não pode ficar aberto dentro da geladeira, pode haver uma contaminação se eu colocar uma coisa aberta no meu refrigerador, pode pingar alguma coisa, não é adequado. E eu preciso também
colocar uma etiqueta com diversas informações. Então, eu vou colocar para que serve aquele produto. Então, às vezes, pode ter uma carne picada que foi pré-preparada. Aí, eu vou colocar, essa carne vai para o estrogonofe. Eu preparei essa carne hoje, ela vale tantos dias. E a data de preparo e o prazo de validade. Então, eu tenho que colocar todas essas informações para, às vezes, essa carne vai ser utilizada amanhã, né? Não sou eu que estou de cozinheiro amanhã, são 2 cozinheiros no Muan, eles revezam. Então, o cozinheiro do dia seguinte da UAN precisa saber que esse produto é o que ele vai utilizar para fazer o estrogonofe, por exemplo. Bom, aí aqui a gente tem uma tabelinha com as temperaturas adequadas para o armazenamento sobre congelamento e refrigeração. Então, aqui a gente tem a temperatura recomendada para o armazenamento se for congelamento. De 0 a menos 5 graus Celsius, eu vou ter um prazo de validade maior. Se o produto estiver armazenado nessa temperatura, ele vai valer durante 10 dias, tá? Se ele tiver uma temperatura de congelamento mais baixa ainda, de menos 6 a menos 10, vai valer durante 20 dias. Gente, espera só um pouquinho que eu vou tirar o cachorro da sala. Ô, Ficho, tira o cachorro aqui, por favor. Vai. Desculpa, gente. Então, se tiver numa outra temperatura, de menos 11 a menos 18, ainda 20 dias. E se tiver com uma temperatura menor que menos 18 graus, a gente tem o prazo de validade maior ainda de 90 dias. Bom, aqui a gente tem produtos sobre refrigeração. Aí, vai variar para cada produto, eu vou ter uma temperatura máxima recomendada e o prazo de validade, tá? Então, se for peixes, né, eu preciso armazenar a 2 graus Celsius por o prazo de, no máximo, 3 dias. Pescados, que eles já tiverem sido cozidos, 2 graus também, mas no máximo 1 dia, tá? Outros alimentos já cozidos, 3 dias, 4 graus Celsius. Se for carne, né, tanto carne de boi, ou carne de porco, ou frango, tá? Aí eu preciso também colocar 4 graus e pode ficar por 3 dias no máximo. Se for espetos, ok, mistos, né, preparados com diversos tipos de carne, pode durar só 2 dias nessa mesma temperatura. Embutidos frios, fatiados, picados ou moídos, 3 dias a 4 graus. E se eu tiver uma maionese ou alguma mistura de maionese com outros alimentos, eu posso armazenar por 2 dias a 4 graus. Sobremesas e também outros produtos feitos a partir do leite, 4 graus e 3 dias. Os demais alimentos, 4 e 3 dias. Produtos feitos de pão, bolo, né? Eu posso armazenar por 5 dias a 5 graus Celsius. Se eu tiver fruta, verdura, legume, já higienizado, pré-preparado, né? Já descasquei, já piquei, já deixei pronto para o preparo. Pode ser armazenado por 3 dias a 5 graus. E leite e derivados eu posso deixar a 5 dias a 7 graus. E ovos, 7 dias a 10 graus. Então, gente, a gente percebeu aí que a maioria dos produtos, né, pode ficar 3 dias a 4 graus, tá? Tem algumas que são diferentes.
Gente, não vou pedir para vocês decorarem isso. Acho que não faz sentido se a gente pode consultar essas informações. Quem for trabalhar em Yuan, quem já trabalha em Yuan, sabe isso de cor salteado, porque é uma coisa que utiliza sempre, tá? Quem for fazer concurso, saibam que isso cai em concurso, tá? Mas eu não vou cobrar esse tipo de decoreba de vocês, não. Podem ficar tranquilos, ok? Bom, então, a gente tem algumas ferramentas que vão ajudar no gerenciamento do estoque. Quais são essas ferramentas, né? Primeiro, por que eu preciso controlar esse estoque? Porque ele vai me ajudar a administrar de forma eficiente todos os produtos e materiais que eu tenho dentro da minha Yuan. Ele vai permitir que eu faça as compras com antecedência e evitar que eu faça as compras de última hora, que pode sair bem mais caro. Eu vou conseguir detectar algum desvio, né? Seja casual ou proposital. Às vezes é casual, algo se perde, ou às vezes eu posso ter algum funcionário que esteja sumindo com alguma coisa do estoque, tá? Uma vez aconteceu, quando eu fiz estágio no hospital, no IPQ, eu fiquei na cozinha lá do IPQ e começou a sumir carne de dentro do freezer. E, bom, aí eles tinham uma câmera e aí eles perceberam que o estoquista entrava e ele sabia mais ou menos o ponto cego da câmera, ele colocava a carne dentro do casaco, né, que é um casaco bem grande, assim, que eles usam lá, e só que sempre sempre sumia próximo do fim de semana, então sempre sumia na sexta ou no sábado. Então, eles perceberam que era sempre com esse funcionário, perceberam uma movimentação estranha. Então, o funcionário estava tirando o produto, né, a carne, para fazer churrasco no fim de semana na casa dele. Então, gente, precisa desse controle de estoque muito adequado para que a gente consiga detectar esses desvios, né? Isso pode ser um prejuízo aí para o Yuan, tá? Não deve acontecer. Bom, para reduzir o capital investido, racionalizar os espaços, né? Eu nunca vou ter muito espaço para armazenar os produtos. A cozinha ela é sempre desenhada para espaços adequados e para contribuir para a gestão de custos também. Bom, quem que vai ter acesso ao estoque? Somente o responsável. Então, geralmente é o estoquista. O nutricionista também tem acesso ao estoque. Os cozinheiros, os demais funcionários da minha Yuan não devem ter acesso a esse estoque, tá? Ele deve permanecer trancado e sem fluxo livre. Na prática, não é assim que acontece. Não fica trancado em todo local. Em alguns locais ficam, mas nem todo consegue. Juliana, que trabalha em Yuan, onde você trabalha, fica trancado? Ou a Juliana não está aí? Fica trancado, mas fica uma chave comigo e uma com o estoquista. Isso, né? Então, o nutricionista ou o estagiário vai ter o acesso e lá fica trancado. Legal. O ideal mesmo é ficar trancado, tá? Tem alguns locais que não deixam trancado e aí o risco é maior de acabar sumindo alguma coisa nesse estoque. Bom, o estoquista ele precisa ser uma pessoa ética, rigorosa e disciplinada, né? Ética, eu acabei de dar o exemplo aí para vocês do estágio que eu fiz, o estoquista tirava lá os produtos para levar para casa e fazer churrasco. Então, ele não era uma pessoa ética, né? E aí, quais as consequências, né, de um estoquista corrupto? Então, pode ter perdas, certo? Pode ter prejuízo financeiro, enfim, diversas consequências.
Bom, como que eu vou realizar o processo de gestão do estoque? Eu vou anotar, tá? Essas anotações, elas podem ser feitas em fichas à mão, então eu posso ter ali uma série de fichas e anotar produto por produto, ou existe a opção também de programas de computador, de software, tá? O ideal, né, é mais fácil de controlar se eu tiver os softwares para me ajudar com isso, certo? Então, eu preciso anotar, seja no papel ou no software, a entrada de toda a mercadoria e a saída de toda a mercadoria. Lembrando que a saída só vai acontecer quando tiver a requisição de mercadoria, tá? A requisição é aquele papelzinho que vem escrito todos os materiais que vão ser precisos para fazer o almoço, por exemplo. Então, precisa estar anotado o valor unitário atualizado e a quantidade de produto, né? Então, quantos produtos eu tenho ali ainda no estoque? Precisa estar anotado ali, tá? E eu tenho a ficha de estoque, né? A finalidade é controlar o histórico de consumo. Então, eu vou ter uma ficha para cada produto. Eu vou ter uma ficha para o arroz, eu vou ter uma ficha para o feijão, eu vou ter uma ficha para a farinha, e aí eu vou controlar quanto de arroz eu estou consumindo mensalmente, semanalmente, quanto que está saindo, quanto que está entrando, ficou mais caro esse produto ou não. Essa ficha vai me dar todas essas informações, tá? Por meio dela, eu vou também obter informações para saber o custo diário e o fechamento mensal. Bom, aqui eu tenho um exemplo de ficha de estoque, né? O que está anotado aqui? Então, produto, o meu fornecedor, as unidades, o código desse produto. Lembra que a gente aprendeu a calcular estoque máximo, estoque mínimo e ponto de pedido? Lembram disso? Eu vou fazer mais uns exercícios sobre isso na próxima aula, tá? Para a gente treinar. Mas então, tudo isso vai estar na ficha de estoque, o consumo médio de cada mês e também o consumo médio do ano, a data que está entrando cada produto, certo? E quanto que está entrando, quanto que está saindo, o saldo, quanto que sobra, o custo de cada um, valor total, tudo isso eu vou preenchendo nessa ficha de estoque. Bom, então, existem alguns tipos aí para eu calcular o custo unitário, né? No sistema, primeiro que entra, primeiro que sai, a mercadoria retirada do estoque com seu preço real, não se utilizam médias, tá? Então, eu posso fazer dessa forma, e aí, bom, eu vou utilizar o preço que aquela mercadoria entrou ali, ok? O sistema, o último que entra, primeiro que sai, eu posso fazer vigorar o último preço, certo? Porque o último que entra é o primeiro que sai, aí eu vou calcular o último preço, tá? Mas, nesse caso, se eu utilizar esse sistema para calcular o meu preço, vai acontecer do custo ser mais irreal e superestimado. Então, é mais adequado que eu use o sistema primeiro que entra, primeiro que sai, para fazer o cálculo do meu preço unitário. Eu também posso fazer o cálculo do custo médio ponderável. Como que eu vou fazer esse cálculo? É uma média, tá? É uma média da quantidade total, do valor total do saldo anterior, ok? O valor da nova entrada, e eu vou dividir pelo estoque novo, que é a quantidade de entrada menos a quantidade de saída, tá? Então, por exemplo, eu tinha R$100 de arroz nesse meu estoque, certo? E aí, eu comprei mais R$50 de arroz. Então, ficou 150. E eu vou dividir
pela quantidade de entrada mais a quantidade de saldo. Então, por exemplo, eu tinha 10 quilos, ok? E aí, eu comprei 10 quilos e antes eu tinha mais 5 quilos. Então, ficou 15 quilos no total. Aí, eu vou fazer esse 150 dividido por 15, vai ser o meu custo médio do arroz. Deu para entender, gente? Sem a lousa fica um pouquinho mais complicado, mas deu para entender aí o raciocínio? Sim? Não? Vocês estão me ouvindo ainda? Dá para ouvir, Carol. 15 quilos, porque era quanto mesmo? 10 mais 5 quilos? Foi um número arbitrário aqui, tá? Que eu utilizei. Então, por exemplo, eu comprei 10 quilos e eu tinha 5 quilos de arroz, certo? E aí, custou 100 reais a minha compra e eu tinha, o que eu já tinha, custava 50 reais. Aí eu somo esses dois valores, o valor que eu já tinha com o valor do produto que eu acabei de comprar, e eu somo a quantidade que eu já tinha com a quantidade do produto que eu acabei de comprar, certo? Certo. Obrigada. De nada. E aí eu vou dividir esse valor, esse preço, pela quantidade, pelas unidades totais, ok? Bom, aí existe dois tipos de inventário. O inventário perpétuo e o inventário físico. Perpétuo também é chamado de infinito. Ele é feito através do controle de estoque das fichas de estoque. Então, pensa só, gente. Se eu estou anotando tudo que está entrando, tudo que está saindo, teoricamente, o resultado dessa minha anotação de quantos produtos vai dar exatamente quantos produtos eu tenho, né? Eu estou anotando tudo que está entrando. Entrou 1 quilo, entrou 2 quilos, entrou tudo, cada quilo de arroz eu estou entrando. Estou anotando. Cada quilo de feijão que está saindo, eu estou anotando. De feijão, de arroz, né? Vamos continuar no arroz. Se eu anoto tudo que está entrando e que está saindo, teoricamente, no final, esse valor tem que ser igualzinho o valor, a quantidade que eu vou ter nesse meu estoque, no meu espaço físico, certo? E aí, eu tenho um inventário físico, que é manual. É quando eu vou contar produto por produto, tá? O inventário perpétuo, ele é muito útil porque ele vai facilitar essa informação imediata, né? Aí eu quero saber quanto que eu tenho de arroz. Eu vou olhar na ficha, não vou lá e vou contar um por um, certo? Então, ele é muito rápido, objetivo, eu tenho que ter essa informação. Mas, de vez em quando, eu preciso do inventário físico também para fazer essa contagem de estoque de todos os produtos, para eu chocar com esses dados do inventário infinito e ver se está parecido, ou ver se está igualzinho, né? O ideal é que esteja igualzinho, mas às vezes acontece de não estar, tá? Então, o ideal é que eles estejam muito parecidos, né? Mas é importante que eu faça esse inventário físico também para observar se eu não tenho discrepâncias, né? E aí, se eu tiver muita diferença, eu preciso investigar isso, tá? Justificar isso e fazer ações para corrigir, para que isso deixe de acontecer, tá? É comum que aconteça, né? Pequenas diferenças. Então, por exemplo, de tempero, alho batido. É comum que não seja pesado isso. Vai lá, pega um pouco, né? Geralmente, eu lembro que quando eu estava fazendo estágio, isso nunca era pesado, tá? Mas isso está errado, isso precisa ser pesado. Todos os produtos precisam ser adequadamente pesados, ok?
Então, esse tipo de coisa precisa ser investigado e tomadas medidas para evitar que aconteça. Bom, é importante que o estoquista, né, o almoxarife, mantenha sempre atualizado o controle físico dos estoques, que ele zele pelas condições do armazenamento de todos os tipos de materiais, dos alimentos, também dos produtos de limpeza, que ele atenda às requisições somente do pessoal autorizado, então ele vai saber quem que vai fazer a requisição para ele, né? Quais funcionários estão permitidos a solicitar os produtos. Ele também vai controlar o acesso de colaboradores e outras pessoas a esse setor de estoque, né? Então, não é todo mundo que vai entrar lá, ele vai ter ali a chave, vai controlar isso. E ele também é responsável por controlar a temperatura nas câmeras de armazenamento, ver se está funcionando. Ele faz um registro dessa temperatura, tem que documentar tudo isso adequadamente para ver se o freezer ou a geladeira não está perdendo capacidade de funcionamento, tá? É função dele fazer essa verificação também. Bom, aí eu já cheguei a comentar sobre alguns softwares de gestão para vocês. Esses softwares, eles são muito importantes para simplificar o processo, né? Então, ele pode automatizar tudo isso, né? Pode bater os resultados com as fichas técnicas, saber quanto que está saindo de acordo, quanto que deveria sair de acordo com as fichas técnicas, certo? Então, ele vai permitir uma maior organização disso, vai minimizar os riscos do erros, desde que todas as informações inseridas lá sejam muito confiáveis e Carol, sumiu seu áudio novamente. Carol, não dá pra te ouvir. Eu acho que caiu a internet dela. Gente, voltei. Estão me ouvindo? Sim. Ok, tinha caído a internet aqui em casa. Em qual slide vocês pararam de me ouvir? No software? O almoxarifado, se não estiver enganado. Almoxarife? Acho que foi do software. Software? Bom, aqui do almoxarife é tudo que o estoquista ele precisa fazer, tudo que é responsabilidade. Tá aparecendo a sua tela. Ah, não está aparecendo a tela, tá? Tem que compartilhar novamente. Obrigada, Douglas. Agora tá? Agora sim. Ok, obrigada. Então, aqui estão todas as funções do estoquista do almoxarife. Ele precisa manter o controle do estoque, tá? Manter tudo atualizado. Ele precisa zelar
por todas as condições de armazenamento, por todos os materiais, sejam alimentos ou produtos de limpeza. Ele precisa atender às requisições só do pessoal autorizado. Então, ele precisa saber quem que pode solicitar os produtos para ele, né? Que não vai ser todo mundo. Ele precisa controlar quem está permitido acessar esse estoque e precisa também controlar a temperatura das câmaras. Então, ele faz registros diários da temperatura das câmaras, mais de uma vez por dia, tá? Para ver se essa câmara está se mantendo com a temperatura adequada, para ver se o freezer não está perdendo capacidade. Isso também é responsabilidade desse funcionário. Bom, o software de gestão, ele é muito importante para simplificar esse processo, né? Eu não preciso ficar fazendo as contas à mão, certo? Se eu tiver um software, ele já vai automatizar esse processo. Mas, se as informações que eu estou inserindo lá não são fiéis, não adianta eu utilizar o software, né? Então, por exemplo, tem o cadastro lá das fichas técnicas, então, o meu software vai me dizer que está saindo tanto de farinha, porque no meu cardápio tem uma torta. Mas, se eu acabo utilizando mais farinha nessa torta do que está na receita, o estoque já vai dar diferença, tá? Então, eu preciso fazer com que seja realidade o que eu inseri dentro do meu software, certo? Então, ele vai trazer mais organização, desde que as informações sejam reais. Ok. A qualidade dos resultados, então, né, vai se encontrar de acordo com a precisão dos dados lançados no programa, que eu acabei de falar aí para vocês. Então, eu vou lançar esse meu cardápio da One nesse software. Esse software vai calcular a quantidade de produtos que eu vou utilizar, e isso vai agilizar todo o meu processo de compras, né? Ele já sabe quanto que eu vou utilizar de arroz, feijão, carne, farinha, com base no meu cardápio, tá? Aí, destacando o que eu acabei de falar, se os dados inseridos no sistema não representarem a realidade da One, eu tenho um risco grande de problema, né? Isso não vai bater, pode faltar produto, então precisa estar bem representado a realidade. Bom, agora a gente tem uma atividade, tá? Eu já coloquei esses slides lá no Ava. Eu não sei se eu consigo transmitir o vídeo através do programa, mas eu acho mais fácil vocês assistirem o vídeo aí no computador de vocês, e aí a gente discute aqui logo em seguida. O que vocês acham? Que é mais fácil fazer isso também, não é? Consegue compartilhar assim para mais um teste aí, senão a gente assiste cada um pelo seu computador. Vou tentar, então, compartilhar aqui. Vamos ver se o som sai. A tela tá saindo, né? Isso aqui foi lavado uma vez esse ano. Olha as tomates, gente. Vai pegar o fogo esse restaurante. O som saiu, gente? O som sai, só que o aplicativo não consegue capturar a imagem. No meu tá saindo. A imagem também? A imagem para mim não sai fluida. Tá, eu vou ligar aqui. Aí vocês ficam com a opção de ver por aqui ou de ver sozinhos, tá? Deixa eu só explicar como que vai ser depois disso. Aí, hoje a gente vai assistir só a primeira parte do Pé de Fava, tá? Pesadelo na Cozinha, episódio Pé de Fava, parte 1. É só vocês pesquisarem aí no YouTube. E depois, a gente tem uma atividade
Deixei o link da atividade também no slide, no AVA também, tá? Essa atividade aqui vale nota, então, a orientação da atividade. Após assistir o episódio indicado, responda as questões a seguir. Aí vocês precisam colocar o e-mail de vocês, selecionar a turma, no caso de vocês é só colocar noturno, colocar o nome, só pode responder uma vez, tá, gente? E o e-mail. O e-mail, coloquei 2 vezes, mas enfim, pode deixar 2 vezes. Aí, eu tenho 4 perguntas aqui, tá? As perguntas são as seguintes. No episódio assistido, quando o Jacan faz seu pedido, os funcionários encontram problemas. Esses problemas são relacionados à gestão de estoque, tá? Quais são esses problemas? Quero que vocês listem os problemas. O que ocasionou esses problemas? Como os funcionários e o proprietário estão lidando com o dilema encontrado? E qual seria a maneira correta de agir para evitar que tais problemas aconteçam? Tá, gente? Então, a gente tem aí essas 4 questões, tá? O link tá no AVA, então é só clicar aqui para fazer a atividade. Vamos assistir, vou deixar aqui a aula ao vivo acontecendo, certo? Carol, Oi, pode falar. onde tá no AVA? Está na unidade 2, seção 3. O meu não aparece. O seu não aparece? Tá aparecendo Não, na aula eu slide abri 6. aqui. No seu aparece, Douglas? Então, o meu só tá aparecendo slide 6. Só isso. E o link do slide, mais nada. É o link do slide mesmo. Baixa o slide, tá no último slide. Ah, então tá direto no slide. Então eu entendi errado. Entendi que tava no AVA o link. Não, tá direto no slide. Você achou o slide, Cris? Sim, eu tô olhando aqui. É o último slide. Tem o link do vídeo e o link da atividade. No último slide. Achou? Tá, Carol, tá no último slide. Ok. Obrigada. Então, gente, esse vídeo, ele tem 27 minutos. Eu vou deixar a aula ao vivo aqui correndo. Vocês assistam esse vídeo. E aí, se vocês quiserem, a gente discute antes de vocês responderem, tá? Porque daí as respostas de vocês, com a discussão, já vai ser mais assertiva. Certo? Espero vocês em meia hora aqui de volta. Pode ser? Você não quer esperar todo mundo colocar o vídeo, a gente dá play junto e deixa rolar? Aí pelo menos acaba Pode todo ser. mundo. Pode ser. Todo mundo está conseguindo abrir os slides aí? Me avisem, me deem um ok quando puderem, aí a gente dá o play junto. Anelisa, conseguiu? Carol, se você puder repetir onde tá, por favor, que eu me perdi aqui. Qual sessão? Unidade 2, seção 3. Ah, beleza. Vou abrir aqui. Cláudia, conseguiu? Sim. Tô esperando. Estela. Estela conseguiu? Giovana. Juliana. Conseguiu, Ju? Carol,
Oi, quem falou? É, Cris. Essa é a Oi, primeira Cris. atividade que você está pedindo, assim, depois que a gente está tendo aula em casa? É a primeira. Tá Eu bom, já, obrigada. eu já dei uma atividade valendo nota, mas foi presencial, que foi aquele primeiro estudo de caso do Jacan também. Sim, obrigada. Essa é a primeira desse formato. Porque Juliana, vai- conseguiu achar o vídeo? Eu mandei o link lá no grupo do sexto, o link do vídeo, o link Ok. do. Ah, legal, obrigada, Douglas. Carol, Luiz? teve aquela atividade dos cálculos também, não teve? Em sala? Não tá valendo nota? Eu nem consegui Aquela terminar. não tá valendo nota. Ah, tá bom. Beleza. Nara, conseguiu achar o vídeo? Luiz? Tá pronto para dar o play? Priscila? Consegui, Carol. Eu já tinha assistido esse episódio, eu assisto esse programa. Ah, legal, mas vamos assistir de novo aí para Tá, eu já pensar. estou assistindo. Viviane, Meu já tá bom. Simone, Consegui, Carol. conseguiu? Então podemos dar o play aí, tá? E aí a gente volta a conversar assim que encerrar essa primeira parte, tá bom? E discute antes de vocês fazerem a atividade, tá joia? Tranquilo. Se precisarem de mim, pode me chamar que eu tô por aqui. Ok. Tranquilo, Carol. Obrigada. Nada.
É só a parte 1 que é para assistir, né? Isso. Quem perguntou, Priscila? Sim, eu já assisti. Só a parte 1. Isso. Isso. Tá. O meu ainda tá na metade aqui. Vamos esperar o pessoal terminar e a gente discute. Pode ser? Pode. Então tá bom. Você assistiu no velocidade aumentada, né? Não, eu assisti no link do Ava, aí vem, é só metade. Ah, não, mas é a parte inteira do vídeo. Então, Desde mas o quando você começo. abre no link, ele já está na metade do vídeo. Ah, entendi. Mas pode voltar desde o começo, tá bom? Tá.
terminei a primeira parte aqui. Gente, aqui concluiu. Quando vocês concluírem aí, me avisem pra gente discutir, ok? Eu já tô ok. Aqui deu Eu já ok concluí também. Aqui também, Carol. Já concluíram também? Ok. Bom, gente, então, quando o... Tentando ativar a câmera aqui, não tô conseguindo. Consegui. Quando o Jacan fez o pedido dele, né? O que vocês observaram que aconteceu lá na cozinha? Eles tiveram um problema, um dilema relacionado ao estoque. Qual o problema que foi? Eles não tinham os produtos solicitados em estoque e teve que sair para comprar. Exatamente, né? E aí, isso trouxe uma série de problemas ali naquele momento, certo? Mostrou um pouco de falta de organização e a incapacidade de liderança do próprio dono do estabelecimento. Isso. Eles acabaram, por conta disso, tendo que sair às pressas, desorganizou mais a cozinha ainda, que já estava desorganizada, ocasionou brigas. E o cliente ficou como? Satisfeito. Insatisfeito, tá? Então, é nesse sentido aí que é para responder as atividades, certo? E aí, gente, fugindo um pouquinho dessas atividades, da atividade, o que vocês observaram além disso no episódio? O que deu para observar? Podia fechar o restaurante. E as condições sanitárias deles estavam péssimas. A parte sanitária tá bem desagradável, né? Vários riscos de contaminação também, né? Você vê ali que ele falou dos produtos de limpeza, tudo desorganizado, tudo fora do lugar e tudo em lugar incorreto mesmo, né? As Também carnes no chão também. Isso. Eu não tenho espaço suficiente para comportar todo o processo, né? Produtos de limpeza também, né? Misturado com alimentos. Isso, gente. Então, só nessa primeira parte a gente já viu um monte de coisa inadequada, né? Então, um monte de coisa que a gente viu na aula de hoje e nas últimas aulas que estava inadequado. Na próxima aula a gente vai ver a parte 3 desse episódio. Quem quiser ver a parte 2 em casa, tá? Só para ter uma continuação e ver o episódio completo, pode, tá? Mas daí na próxima aula a gente vai ver a 3 e fazer outras atividades, certo? Certo. Vocês têm mais alguma dúvida? Ô, Carol, no link que é para entregar a atividade para você, tá pedindo 2 vezes o e-mail. Eu coloco 2 vezes o meu e-mail? Eu coloquei errado 2 vezes, mas pode colocar 2 vezes seu e-mail, não tem problema. Tá bom, obrigada. De nada. Oi, Carol. Fala, Luiz. Eu acabei de fazer para você, se puder dar um feedback depois, mandar e-mail, sei lá. Deixa eu ver se eu já recebi aqui. Ele consiga gastar mais. Quando você for do mês, R$3 à vontade. Quando ele não for quando vocês enviam, vocês recebem uma respostinha assim, esse formulário foi enviado, alguma coisa assim.
consegue pagar. Só não consigo ter luz. E eu A última mensagem que aparece aqui para mim foi sua mensagem foi registrada. Apareceu isso aí? Sim. Estou abrindo aqui. Para ver se eu já recebi. Já recebi 4 respostas. Deixa eu ver quem que mandou. Então, eu tenho resposta já da Priscila, do Luiz, da outra Priscila e da Juliana, tá? Então, vão terminando de responder e me enviando, que é isso mesmo, esse sentido mesmo que é para fazer. Se tiverem mais dúvidas, pode me questionar, tá? Vou ficar aqui. Carol. Oi. Então, eu participei da aula errada hoje. Quem tá falando? É a Anelisa. Anelisa, era para você estar em educação nutricional? Sim. Acontece. Bom, você aprendeu um pouquinho do que você vai aprender no próximo semestre. E a Carol, ela tá salvando as aulas, né? Eu também, todos os professores estão fazendo isso, estão postando o link da aula gravada. Aí depois você assiste, então, a aula da Carol. Eu estava empolgada aqui no AVA e eu estava vendo o Poulan, aí começou essa aula, abri o link e fui. Acontece. Então tá, Carol, vou sair aqui, tá? Tá bom. Tchau. Tchau, tchau. Professora? Oi. Essa atividade é para fazer agora? É para fazer agora, mas se você quiser fazer depois, não tem problema. Eu vou colocar uma data máxima de até sexta-feira que vem. Vocês conseguem concluir? Sim, Quem não concluiu ainda? Professora, uma coisa que eu notei, lá também não tem um nutricionista, né? E nem alguém que faça o cardápio. Não tem um responsável técnico, né, Douglas? Sim, isso mesmo. Não tem. Mas isso é permitido? Então, precisa ter um responsável técnico. Não necessariamente o responsável técnico precisa ser um nutricionista. Por exemplo, se o dono de um pequeno restaurante fizer um curso de higiene e microbio, então esse curso ele pode ser ofertado pelo Sebrae ou ofertado pela prefeitura, ou pode ser pelo Senai, também existe, tá? Se esse dono fizer esse curso e ele tiver um certificado, ele for certificado que ele é capaz de ser o responsável técnico do estabelecimento, é permitido, tá? Para estabelecimentos pequenos. Eu não me lembro agora exatamente o tamanho, né? Para quantos funcionários. Mas para o porte do restaurante dele, pode, se ele for o responsável técnico, tá? Mas pelo que mostrou ali,
ele não fez esse curso, ele não é responsável técnico, mesmo porque está tudo errado ali, né? Ele não está agindo de acordo com o que ele aprendeu, caso ele tivesse feito, tá? Ele tem uma incapacidade muito grande de gerenciar o sistema de pessoas dentro da unidade dele. Sim, esse é o segundo episódio que a gente vê, né? E a gente vê que essa incapacidade de gestão é muito, muito clara, né? Muito comum entre os donos de restaurante, né? No outro também tinha e esse também. É interessante isso para poder dizer. Para a gente abrir um novo negócio e poder preparar essas pessoas como se fosse tipo um coach responsável, uma coisa assim. Sim, às vezes a gente, né, pensa que essa parte não é importante de gestão de pessoas, mas é muito importante, né? Porque são as pessoas que estão fazendo funcionar o local, né? Então elas precisam estar alinhadas com a empresa. Professora, tem alguma novidade? As aulas só quando as aulas voltam, alguma coisa da central lá? Mudando. Nenhuma novidade ainda, Douglas. Hoje eu tive reunião, a gente questionou isso e a gente não teve nenhuma posição ainda sobre isso. Estamos aguardando, tá? E as provas, como que vai ser? Vou concluir a gravação aqui e a gente já continua sobre isso. Espera aí. Tá bom. Eu já mandei a minha, tá, Carol? Tá joia, Cláudia. Eu tô corrigindo os acentos aqui, porque meu teclado é americano.